A paz do Senhor Jesus Cristo, amada Igreja de Deus, que Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Estou passando aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o tema A Morte Não é o Fim, os benditos e os malditos. Nós já fizemos o primeiro vídeo. Para você estar assistindo o primeiro vídeo, acesse no aplicativo YouTube, canal de evangelismo Bom Samaritano, e assista o primeiro vídeo. Esse que nós estamos fazendo agora é o segundo vídeo sobre esse tema, que Deus há de nos ensinar muitas coisas para a nossa vida em nome de Jesus. Quero estar lendo com você onde nós paramos no primeiro vídeo, Gênesis capítulo 3, o versículo 7 está escrito assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Quero ler também juntamente com os irmãos o versículo 22 de Gênesis capítulo 3 ainda. Está escrito: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Nós vemos aqui quando concebeu o pecado. Em Gênesis capítulo 3, o versículo 7, os olhos de ambos se abriram. Isso devemos entender que eles não eram cegos, eles enxergavam fisicamente. Mas quando a Escritura Sagrada menciona que os olhos se abriram, é porque ao tocar daquilo que era proibido, ou seja, da árvore da ciência do bem e do mal, dentro de Adão e Eva, surgiu o sentimento entre o que era certo e o que era errado, levando o homem a se afastar de Deus. Isso é o que significa o homem se abrir os seus olhos. Nós vemos Paulo escreve em 2ª carta ao Coríntios, capítulo 5, o versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Se você pegar esses dois textos e fazer uma comparação, você vai chegar a um entendimento melhor do que está falando esse texto do capítulo 3, o versículo 7, e os olhos de ambos se abriram. No versículo 22, o Senhor, ele fala: Eis que o homem é como de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor, ele toma uma decisão, e esta decisão é de lançar Adão e Eva para fora do jardim. Veja bem que o homem agora, sabendo que já morria, que perdeu a comunhão, que perdeu a vida eterna, Deus, ele fala de Gênesis 3, versículo 22, o texto mencionado antes: Eis que o homem é como um de nós. Significa que antes de tocar do fruto da árvore, o homem não era como Deus, ou seja, tendo a ciência do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal. O homem só passou a ter essa ciência após tocar no fruto que Deus havia falado que não poderia tocar. Quando o Senhor, ele fala isso, ele logo entende na sua plenitude, na sua grandeza, no seu poder sobrenatural e infinito, que o homem, sabendo que agora perdeu a salvação, uma comunhão com Deus, o Adão e Eva certamente sabia que o melhor era comer da árvore da vida, pois a árvore da vida antes do pecado era um alimento para Adão e Eva dentro do jardim. E o Senhor, ele toma a atitude, e o propósito pelo qual o Senhor toma essa atitude de lançar Adão e Eva fora do jardim, é porque se ele ficasse dentro do jardim do Éden, ele certamente tocaria, como o Senhor escreve nesse texto, como o Senhor fala nesse texto, certamente ele comerá da árvore da vida e viverá eternamente. Havia alguns perigos. O homem, quando ele está numa situação difícil, ele tenta solucionar o seu problema de alguma maneira, ele não está se importando com a consequência que aquilo no momento vai gerar no futuro. Mas Deus sabia que se deixasse Adão e Eva dentro do Éden, eles iam permanecer comendo da árvore da vida. Mas uma vez que eles estavam agora no pecado, se eles tocassem na árvore da vida, o que aconteceria? O homem permaneceria preso no seu pecado eternamente. Deus não criou o homem para viver separado do homem. Deus todos os dias estava junto com Adão e Eva no jardim do Éden. Mas agora o pecado afasta o
do homem de Deus. O homem pecador não pode habitar com Deus. E se Deus deixasse Adão e Eva, certamente sabendo da sua morte, de tudo que ele perdeu por conta da sua desobediência, ele ia tocar da árvore da vida, que antes eles se alimentavam, por isso tinha vida eterna, mas agora já não pode mais. Então Deus, para proteger Adão e Eva, lança fora do jardim e coloca uma proteção de anjos, querubins, para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem é lançado fora. E aí começa a saga, a história da humanidade. É aí onde entra o pecado. A primeira morte é a morte espiritual. A segunda morte é a morte física. A terceira morte, não havendo arrependimento, ou as pessoas que ouvem o evangelho e não dão crédito, é a terceira morte, que é a morte eterna. E nós vamos dar continuidade a esse estudo. Aqui nesse exato momento entrou o pecado no mundo. É onde nós vamos entender um texto que nós vamos ler agora. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, você vai entender o que está escrito aqui. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vejam bem, esse texto nos ensina vários princípios. Pelo que por um homem, quando fala por um homem, fala de uma forma abrangente. Está se referindo a Eva e Adão, o primeiro casal instituído, o primeiro ser humano instituído na face da terra por Deus. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Quando que entrou o pecado no mundo? Em Gênesis capítulo 3, textos antes esse mencionado, agora há pouco, quando abriram-se os olhos de Adão e Eva, e quando o Senhor o expulsou fora do jardim, com o propósito de protegê-lo para no futuro, através da morte do Cordeiro, trazer a humanidade para o jardim do Éden de novo, ou seja, o paraíso que está preparado para o salvo. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Segunda coisa, a primeira morte que aconteceu quando o homem pecara foi a morte espiritual. Quero ler com você Efésios capítulo 2, no versículo 1 está escrito assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. O pecado, ele é a primeira morte, a morte espiritual. A segunda morte é a morte física, que nós lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Porque a todos os homens está ordenado morrerem uma vez. Consequência do pecado quando entrou no mundo, o afastamento da humanidade de Deus. Primeira morte, morte espiritual, Efésios 2, versículo 1. Segunda morte, a morte física, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E a terceira morte, se não houver arrependimento, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8 está escrito: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idolatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A consequência do pecado, no princípio da criação no Éden, trouxe toda esta miséria e destruição sobre a face da terra. Tudo que vemos hoje, a desigualdade, a destruição, as guerras, uns grandes, uns pequenos, que têm mais, outros que têm menos, o desamor na sociedade, na humanidade, é consequência do fruto do pecado no jardim do Éden. Mas Deus enviou seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, para livrar o homem da condenação eterna, pois o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, o versículo 23. Sobre este tema, a morte não é o fim, os benditos e os malditos, há uma consequência para o pecado, mas Deus tem algo preparado para mim e para você e para toda a humanidade. Nós devemos entender que neste momento sobre a terra está havendo juízo sobre a humanidade. E haverá o segundo juízo, que é o juízo daquele grande dia, após os 1000 anos de governo do Cristo sobre a terra de Jerusalém. Após os 1000 anos se dará o juízo do trono branco, e é onde todos os mortos desde Gênesis comparecerá com seu corpo ressurreto, seja ele perdido,
seja ele salvo, todos estaremos lá, uns para julgar e outros para ser julgados, e a condenação eterna se dará naquele grande dia, após os 1000 anos. Amados e queridos, preste bem atenção, neste momento está havendo juízo sobre a terra, para aqueles que recebem a mensagem da cruz, para aqueles que ouvem a palavra de Deus e dá crédito para ela. Quero ler para você livro de João, capítulo 5, o versículo 24, que está escrito assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. O Senhor está dizendo, aquele que ouve esta palavra e crê nela e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve a mensagem da cruz e você crê, acredita que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus e que foi enviado com um propósito, que é o propósito de salvar a humanidade da escravidão do pecado e da condenação eterna destinada a todos os rebeldes, aqueles que não aceitarem o sangue do Cordeiro que foi vestido na cruz do Calvário. Quando você ouve a palavra de Deus, aqui eu quero ler mais um texto no capítulo 1 do Evangelho de João, o versículo 12 e 13 está escrito assim, preste bem atenção, louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Preste bem atenção. Nós somos criatura de Deus, todo ser humano que ainda não se converteram, que não se arrependeram dos seus pecados, não entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, são criaturas de Deus, permanece preso, cativo nos seus pecados, permanecendo assim, não havendo arrependimento, perderá a salvação eterna em Cristo Jesus. A sua alma será destinada ao inferno, à perdição eterna. Será destinado ao fogo, ao lago de fogo e enxofre, naquele grande dia. Perderá aquilo que é mais precioso, que é a tua salvação. Mas quando nós recebemos a palavra, recebemos o Cristo, nós passamos a ser filho de Deus. O Senhor nos deu o poder de ser filho de Deus. E esse poder é através do sangue de Cristo. E recebendo a mensagem da cruz, nós recebemos o poder, a autoridade de Deus, por intermédio do Espírito de Deus, que transforma o coração do homem, que transforma o caráter do homem, levando o homem novamente à semelhança, à imagem de Deus, assim como foi criada no princípio. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Significa que o ser humano, na sua plenitude, o homem no princípio, ele tinha o caráter de Deus, ele tinha os atributos de Deus. O homem perdeu isso tudo foi maculado pelo pecado, mas Deus enviou o Verbo encarnado sobre a terra para pregar à humanidade o evangelho do arrependimento. É este evangelho que neste momento você está ouvindo, para a glória do nome do nosso Senhor. Ao você receber a palavra, você recebe o poder de ser filho de Deus, como esses textos mencionados em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Veja bem que nós recebemos o poder de ser filho de Deus. Não é que nós já somos filho. Isso se dá a entender que de uma vez em Cristo Jesus, se nós não vigiarmos na nossa caminhada, não tivermos a vida separada, em qualquer momento nós tirar o foco que é Cristo, nós podemos perder a salvação. Nós podemos perder a direção, o caminho, como aconteceu com Pedro em Mateus 14. Ele andou por cima das águas enquanto tinha o foco em Cristo Jesus. Mas quando ele olhou para o vento, para o lado e para a direita e para a esquerda, ele começou a afundar. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Se você recebe Cristo como Senhor e Salvador e permanece, você não entrará em condenação. O texto do capítulo 5 de João, versículo 24. E o texto do capítulo 1 de João, o versículo 13 e 14. O Senhor nos dá o poder. O Senhor fez esta promessa à igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é não para se ausentar de Jerusalém,
E em Atos capítulo 2, foi revestido de poder a igreja, e esse poder neste momento está sobre a terra, pairando sobre a igreja, querendo trabalhar na tua vida, o Espírito de Deus, que nos transforma e que nos leva à eternidade, que nos aproxima de Deus por intermédio da oração, da consagração, da fidelidade, a leitura da palavra, tudo pelo Espírito de Deus. Este é o segundo vídeo, e nós vamos continuar o terceiro e o quarto, até nós chegar ao final do tema desse estudo, para a glória do nome do nosso Senhor. Neste momento eu quero fazer uma breve oração, em nome de Jesus, para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Pai, neste momento eu te peço, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, estende as tuas mãos sobre a vida de cada irmã, irmão, jovem, a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo neste momento, que o Senhor venha romper todas as barreiras, quebrar a fortaleza,